Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Senhor, irmãos, amém? Amém. Irmãos, nós estamos aqui junto com o pastor, alguns irmãos aqui representando a Vila d'Alva Alta, e nós estamos com um tema sobre a Venezuela, né? Para nós, como igreja, é muito importante isso. Irmãos, enquanto nós entramos no tema, solta um pouquinho da vinheta da nossa entrada no tema. Os irmãos, prestem bem atenção. Cheio de muitas montanhas, eles trabalham muito com instrumentos de sopro, barreira de linguagem, e eles também trabalham com muito trabalho em relação instrumental. E se trata de um continente montanhoso com suas ilhas, e essas músicas é a principal para a entrada desse tipo de trabalho. Irmãos, vamos entrar no nosso tema. Vamos prestar atenção. Perdoa-nos aquilo que a gente esteja errando. Amém? Irmãos, assim como foi falado, cada continente aqui tem a sua característica, tem o seu perfil. E a Venezuela apresenta ali como uma república da Venezuela, 1921. O amarelo, que representa cada cores da sua bandeira, tem a sua função. E o amarelo representa daquela nação, representa as riquezas da terra, né? E a cor azul é a cor que representa para eles, representa o céu. O vermelho também é o sangue derramado na independência. Se formos pesquisar bem no pé da letra, vemos que houve uma luta muito grande, principalmente com as grandes lutas conquistadas pelos espanhóis da época, e eles lutou muito para eles conquistar essa independência tão sonhada, que se formos pegar bem pelo regime político da Venezuela hoje, eles ainda não estão bem independentes ainda, por toda essa conquista que eles suaram tanto para se tornar essa república. E o país tem 916.445 quilômetros quadrados, fronteira do Brasil com Guiana, Colômbia. O lago de Maracaibo é o maior da América Latina, tem 3 mil quilômetros quadrados, 13 quilômetros quadrados. O país tem aproximadamente 29 milhões de habitantes. E é o país de nascimento de Sion, boliviano ou libertador. Tem várias e várias crenças, vários credos que eles têm também se aproximaram. Muito bem, vamos seguir. Seria aproximadamente a área do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul também não é muito grande, mas tem uma comparação. Muito bem, vamos seguirmos à frente. A Venezuela, oficialmente, não é uma república boliviana, é um estado federal sul-americano latino, ao norte pelo Mar do Caribe, ao leste pelo Oceano Atlântico e pela Guiana, ao sul pelo Brasil, ao oeste da Colômbia. Sua capital é a cidade de Caracas. O estado venezuelano, irmãos, também é uma república federal presidencialista. O nome do país trata-se de uma ilusão venezuelana ao longo ao ver Palestitas em Maracaibo, achou semelhante aos que ocorriam na Itália e chamou aquele local de Venezuela ou pequeno. É uma península grande que havia entre eles. O importante de tudo isso, irmãos, que ele está falando sobre essa colônia, quer dizer, a Venezuela ela tem os seus pontos fortes e ela tem a sua cultura também. Portanto, a Venezuela tem aí um dos maiores pontos estatal deles, de petróleo deles, se encontra na capital deles, que é a capital de Caracas. Muito bem, irmãos. Deu prosseguimento? O clima venezuelano tropical normalmente
quente e úmido, porém, nas terras montanhosas no sul-oeste do país é o mais moderado. A Venezuela apresenta muitas diversidades climáticas de vida, possui zonas de montanhas, savanas, desertos e praia e selvas de planícies. Irmãos, por isso que esses relevos que eu estou lhe falando, por isso que a gente soltou essa vinheta, porque eles usam muito instrumental para eles, entendeu? Principalmente que eles têm uma mistura que é verdade através da língua deles, uma das tribos indígenas, e eles têm isso também, irmãos. Aí eles usam muito instrumental, por isso que a gente fez essa abertura da vinhetazinha com música instrumental, como se fosse um cântico de uma no deserto. O povo venezuelano inclui-se em uma riqueza de combinação de herança aos meríndios originais, aos espanhóis, africanos, que se lhes ajuntaram depois da conquista, o que nós estamos falando, entendeu? Espanhol, vagas de imigração durante o século XX trouxe a quantidade de apressíveis de italianos, portugueses, árabes, alemãos e outros provenientes dos países limítrofes da América do Sul. Há cerca de 85% da população, irmãos, vive em áreas urbanas na parte norte do país, apesar da metade da área terrestre da Venezuela situar-se ao sul do rio Orinoco. Esta região contém apenas 5% da população. Eles ainda moram muito na zona rural ainda, a divisão deles, a convivência deles. E a sua linguagem nacional oficial é o espanhol, mas existe também numerosas línguas indígenas, línguas introduzidas pelos imigrantes. Observamos que mesmo ele sendo um país que a quantidade das pessoas usam uma parte no sul-oeste, eles têm essa diferença que na herda dos índios, as duas tribos, e ainda tem algumas, eles não deixam das suas religiões diferentes, que nem os próprios índios. E é muito pouco, irmãos. A Venezuela ele ainda tem dentro do seu catolicismo ainda 85% é catolicismo, e segundo o índice de 2010 ainda, não sei esse ano ainda, só tem 15,4% de protestante dentro daquele local, segundo o IBGE. Muito bem, vamos seguir à frente. Irmão, eu queria pedir que não dá para prosseguir mais, porque ainda tem os outros. Amém. E não vai dar tempo, certo, tá bom? Certo. Então, os detalhes assim, certo, fica para uma próxima. A Venezuela é uma república tá federativa, governada pela Constituição em 1980, constituída pelos estrangeiros, de 5 presidentes Nicolás Maduro. Venezuela é uma república federativa dividida em 23 estados ou distrito capital, que prende a cidade de Caracas, a sua arena metropolitana, dependência federal, formada por 72 ilhas e lotes. A sua maioria da população humana e um território em reclamação com Guianas. Pode seguir. Saúde e mortalidade infantil. A Venezuela está em 16 mortes cada 100 nascimentos. Em 2004, muito mais aproximadamente do que a média da América do Sul. Mas a nutrição decora com as Nações Unidas, 32% da Venezuela não possui saneamento adequado, principalmente aqueles que vivem em áreas rurais, habitadas de hepatite, presentes em todos os países. Apenas 3% das doações estão tratadas na maioria das grandes cidades, são 17% da venezuelanos que não possuem acesso à água potável. Turistas que vão são ligados. Aí tem algumas fotos de lá, são as imagens disso aí, acontece no dia a dia. Se nós fecharmos o olho aqui no nosso país também, a gente nem enxerga, mesmo cego nem enxerga essas coisas. Amém? Vamos ser. Amém?